Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 23, onde nós faremos a leitura. Salmo de número 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Oremos. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, louvando, rendendo, Senhor, graças ao Teu nome, aprendendo mais da Tua palavra, Pai. Nós rogamos em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite o Teu Santo Espírito possa, Senhor, passear nos nossos lares, passear, Senhor, nas nossas famílias e falar aos nossos corações, Pai. Colocamos todos os atos deste culto diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa ter liberdade no nosso meio, Pai. E rogamos, Pai, mais uma vez em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa vir ao encontro das nossas necessidades, Pai. Que nós possamos ser abençoados, Senhor, pela proclamação, pela leitura, Senhor, da Tua santa palavra e que tudo o que fizermos possa ser única e exclusivamente para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Agora nós vamos passar ao momento de louvores. Boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Estamos iniciando mais um momento de louvor, de adoração ao Senhor, adorar ao Senhor com os cânticos, mas muito melhor do que adorar o Senhor com os cânticos, é adorar o Senhor com o nosso coração. Cante, meu irmão, adore ao Senhor, manifeste em meio a tudo isso que nós estamos passando, a alegria que você tem de servir ao único e verdadeiro Deus, ao Deus vivo, ao Deus das nossas vidas, ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus. Vamos adorar? Isso é um convite. Vem, vamos festejar e juntos celebrar ao nosso Rei. Quem é o Rei? O Rei Jesus. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei.
amor como o nosso, Senhor. Tão grande amor, todos vão cantar, que possamos cantar o amor do Senhor, celebrar o Senhor em nossas vidas, porque Ele é o único Senhor, o único caminho para todos nós. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, apegue-se a Jesus, apegue-se ao Senhor, apegue-se ao seu Salvador, teu grande amor. Vamos cantar? Seja o nome do Senhor. E essa última canção, esse último louvor desse tempo que nós estamos separando para adorar ao Senhor com os cânticos, mesmo que vivamos situações em que cada um está sozinho na sua casa ou com a sua família, mas não tem a comunhão dos irmãos, a gente aqui juntos com o grupo, só de se ver um pouquinho aqui já é uma alegria tão grande, e nós almejamos um dia estar juntos.
Mas o fato é que os louvores, o som aqui na igreja, durante esse tempo, só está acontecendo dessa maneira, como a gente está fazendo, gravando, para que os irmãos adorem juntos em suas casas. Mas, independente disso, quero adorar-te com a minha alma, com o meu coração, com todo o meu entendimento. Meu desejo é te servir, Senhor. Meu desejo é manifestar o quanto eu te amo, o quanto eu preciso de ti. Nós aqui do grupo, mas nós temos por trás dessas câmeras que vocês estão vendo, e por trás da mesa, irmãos que estão ali se dedicando e adorando ao Senhor com o seu trabalho também. E nós queremos fazer isso sempre de todo o coração. Mas havemos de estar juntos de novo. Quando o som se vai, tudo se desfaz, mas eu me achego a ti, Senhor, sempre, porque até no silêncio tu estás. Amém? Vamos lá? nosso Deus e Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, porque de fato podemos contar contigo. O Senhor sempre está conosco. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos sustenta, que não deixa faltar nada, que cuida de nós mesmo em situações
tão difíceis. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos sempre andar contigo, uma vez que o Senhor nos escolheu e nos atraiu para ti, para esse amor maravilhoso, do qual não encontramos nada nem parecido no mundo, Senhor. Nós queremos retribuir esse amor, Senhor. Nós queremos oferecer os cânticos, queremos oferecer culto ao Senhor, mas acima de tudo, nosso coração é teu, Senhor. Aceita o nosso coração. Somos falhos, somos pecadores, Senhor, mas nós pedimos, trata da nossa vida, cuida de nós, perdoa os nossos pecados, fortalece-nos, Senhor, ensina-nos os teus caminhos, Senhor, porque nós queremos fazer a tua vontade e em agradecimento, em retribuição ao amor tão maravilhoso, nós queremos também te agradecer, Senhor, te louvar, te servir e te agradar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aceita esses louvores que de todo o nosso coração nós oferecemos a ti. Aceita, Senhor, nosso coração também como oferta no teu altar. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Boa noite, amados irmãos, amigos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui com vocês, para nossa alegria, uma satisfação enorme podermos compartilhar da palavra do Senhor. E o texto que temos para esta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 36 a 50. Texto muito importante para as nossas vidas. E aqui nós lemos que um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava. E ungindo os seus pés com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela porém deste, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus caros, esse texto, ele precisa ser avaliado, estudado, lido, não só focalizando o momento em si, mas identificando
para que ele nos serve nos dias de hoje. E com toda certeza, ele aponta para algo tremendo. Ele pode ser uma figura da nossa própria igreja militante neste mundo. Não esta apenas, mas toda a igreja, seja de que denominação for, que leve a palavra de Deus. Então eu faço uma pergunta aos queridos nesta noite. Quantos fariseus nós temos aqui? Aqui nesta igreja, quantos fariseus nós temos? Quem se arrisca a dar uma resposta? Um número? Um percentual? Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes que você se manifeste, vou te lembrar de uma coisa. Acrescente na sua conta mais um. Ou seja, você próprio. Então acrescente mais um a você mesmo. Isso é muito sério, viu? Eu afirmo, irmãos, com toda a autoridade que todos nós, em algum momento de nossas vidas, agimos farisaicamente, agimos como verdadeiros e modernos fariseus, como diz um cântico. Eu próprio admito, hoje nos meus quase 69 anos, com mais da metade como ministro de Deus, admito que tive atitudes e julgamentos farisaicos, cruéis, desumano, e especialmente frente a algumas necessidades dos meus próximos, de minhas ovelhas, de minha família, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus netos, e eu me arrependo. Claro que eu me arrependo. Me arrependo muito. Mas esse arrependimento não garante que eu não vá repetir. Basta que eu deixe de bater as mãos no peito, como publicano, dizendo: Senhor, seja propício a mim, que sou um homem pecador. É só eu deixar de fazer isso que eu corro o risco de ser um moderno fariseu. Então, é um momento impressionante. Jesus foi convidado por um fariseu para cear em sua casa. Ele foi recebido naquela casa sem as manifestações da hospitalidade que normalmente são dadas às pessoas ilustres. Contrariando os costumes, ele não teve os pés lavados. Jesus foi convidado a ser, na verdade, para ser examinado, para ser questionado. Eles queriam encontrar falhas nas palavras do Senhor Jesus para ter com que o acusassem. Eles queriam, na verdade, acusar a Jesus. Normalmente, meus caros, nessas ocasiões, eram como encontros públicos. As portas ficavam abertas. Aliás, as casas ficavam geralmente com as portas abertas. E normalmente elas eram construídas em volta de um pátio quadrado. Nesse pátio muitas vezes havia uma fonte e um jardim, e quando fazia muito calor as pessoas se sentavam do lado de fora e comiam ali também. E no Oriente, quando um rabino era convidado, como foi o caso de Jesus, entravam ali todas as classes de pessoas, justamente para ouvir o que a pessoa tinha para dizer. No caso aqui, o que Jesus tinha a dizer. Isso vai justificar o fato dessa mulher ter entrado ali. Ela supera, com toda certeza, uma série de medos, antecipando as críticas. Ela entra para estar com Jesus. E quando um hóspede estava na casa, o anfitrião fazia 3 coisas. Ele punha as mãos no ombro do convidado, dava-lhe um beijo da paz. Este era um sinal de respeito obrigatório.
Então, quando o rabino ali entrava, né? E como as estradas eram muito poeirentas, lá ele tinha água derramada nos pés para refrescá-los e lavá-los. E sobre a sua cabeça se queimava incenso ou se derramavam algumas gotas de água perfumada com pétalas de rosa. Nada disso foi feito para o Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, ninguém sabe quem é, há algumas suspeitas, logicamente. Supõe-se que pudesse ser de fato uma prostituta. Ela é chamada de pecadora. Ela estava com os cabelos soltos, que era um costume naquela época. As mulheres não usavam cabelo solto, a não ser as prostitutas. As mulheres casadas prendiam o cabelo e não o soltavam em público de jeito nenhum. Então, isso eram as mulheres judias, né? Então, quando a mulher passa por cima de tudo isso, de qualquer tipo de convenção, quando entra naquela casa cheia de homens e fariseus e de pessoas que queriam ver Jesus, ela corajosamente, ela entra na casa de Simão, trazendo um vaso de alabastro, cheio de unguento, era um perfume muito caro, inclusive, né? E o texto diz que ela começou a regar os pés de Jesus com lágrimas, chorando profundamente, enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento. Sabe, meus caros, a passagem é emocionante, é impressionante. Imagine você essa cena. Né? Então, nessa passagem tremenda, nós vamos encontrar elementos muito importantes para o nosso ensino. Nós temos Jesus atendendo ao convite de um fariseu. É interessante. Temos os próprios fariseus legalistas ao extremo. Temos a mulher pecadora que corajosamente entra e vai até Jesus. Temos as pessoas que ali estavam e os observavam. Todos esses elementos presentes aqui poderia ser usado hoje para caracterizar a própria igreja militante. Alguns podem ficar espantados com isso, mas não se espantem não. Então, baseado nisso, eu vou meditar nessa noite sobre esse maravilhoso encontro de uma pecadora com Jesus. Muito bem, comecemos pensando na presença de Jesus ali. Alguém pode perguntar, mas o que Jesus foi fazer na casa de fariseus, né? Sabe, meus amados, quando João fala a respeito do verbo, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O original desse habitou entre nós, a palavra é tabernaculou. No inglês aparece a palavra tabernacle. Ele arma a sua tenda. O texto nos remete ao tabernáculo, que era armado entre o povo de Deus, o povo de Israel, e é um tipo do próprio Senhor Jesus, e com todas as suas características que não vêm ao caso no momento. E ali no meio do povo, no meio de pecadores, em meio a todo tipo de desvios de conduta, Deus coloca primeiro um tipo de Jesus, que é o tabernáculo, e depois, quando João diz que ele tabernaculou entre nós, o tabernáculo foi armado entre nós. Ou seja, ele desce de forma santa, pura, no meio de um povo impuro, de impuros lábios, um povo pecador. Esse é o cenário da encarnação de Jesus. Ele encarna aqui, na sua justiça, na sua pureza, na sua limpeza moral total, ele encarna no meio de nós, impuros. Na pessoa de Jesus, sem pecado, sem impureza, sem condição de pecar, Deus vem até nós. E atentem, Jesus não andou por este mundo
fazendo julgamentos. Interessante, pode examinar o Evangelho. Ele não veio para cá julgando pessoas, repreendendo até, mas jamais julgando. Quando precisava acusar, ele acusava, não como julgamento. Ele acusou os próprios fariseus. E o fez de forma direta, no famoso, nos ais, né? Ele acusou Herodes. Quando foi ameaçado por Herodes, ele disse, diga para aquela raposa que não é chegada a hora dele, não. E ele disse, eu vou continuar aqui expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã. E no terceiro dia serei consumado. Falando da própria crucificação dele. Quando ele expulsou os mercadores do templo, Jesus o fez pelo ato inaceitável de profanar o templo, né? E ele expulsa os mercadores. Ele diz assim, está escrito, a minha casa será casa de oração, vós, porém, a fizeste covil de salteadores. E hoje, infelizmente, nós temos muitos exemplos, né? Inclusive na televisão. É uma pena isso. Uma casa onde as pessoas são exploradas em nome de Deus. Mas, vamos em frente. Ele entra naquela casa sabendo que está sendo observado. Ele sabe disso. E está sendo examinado, criticado, mas o faz ciente de que possui uma missão indelegável, só ele pode fazer, e que precisa ser cumprido até o fim. Então, naquele momento, o papel de Jesus não era o de julgar, de sectarizar, mas ensinar. Isso se aplica à igreja. O papel da igreja não é julgar, não é sectarizar, de forma nenhuma, mas é ensinar. Então, quando Jesus entra na nossa vida e passa a fazer parte de nós, pois foi crucificado em nosso lugar, nos incluiu e representou na sua morte de cruz e na sua ressurreição, e nos apresenta diante do Pai, algo acontece. A palavra de Deus diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há sim uma consciência do pecado. Há uma consciência do pecado em nós. Nós temos que ter essa consciência. Não é verdade? Nós temos que ter o discernimento quando pecamos. Então, aquela mulher entrou em busca de alívio, de paz. Ela estava atormentada pela sua vida, pelo seu pecado, pelas suas transgressões, pela forma como ela estava vivendo. E Jesus não emite nenhuma palavra de repreensão. Mas não foi assim que viram os fariseus. É isso que nós vamos considerar agora. Eles eram legalistas, acreditavam em sua capacidade de agradar a Deus através dos seus procedimentos, de regras. O encontro do fariseu com o publicano é muito significativo, né? Enquanto um bate no peito pedindo misericórdia, o outro conta a vantagem dizendo que não é como aquele publicano. Eles criam que eram agradáveis aos olhos de Deus e que não precisavam de nada. E aqui no texto devemos abordar um aspecto muito sério, quando eles dizem, né? Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo, se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Note, meus irmãos, que o fariseu pôs dúvida no próprio Cristo, em sua condição de profeta. Ele considerou Cristo incapaz de discernir corações e em seguida julgou e condenou aquela mulher como alguém sem saída, alguém que não tinha escapatória, uma vida sem saída, não tinha uma solução, punha a si própria numa condição de perdição mesmo, irreparável. Meus caros irmãos, que terrível quando
a igreja atua de forma farisaica, duvidando do poder de Cristo em transformar o homem perdido em um novo homem. Não são poucos os exemplos de pessoas que tiveram uma vida pregressa, mau testemunho, que quando entram na igreja são olhadas com desconfiança, dizendo, esse aí, se não tem jeito, o que ele está fazendo aqui? Essa aí, de jeito nenhum. É muito triste isso. Esquecendo-se do que a palavra de Deus diz, que ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como a escarlate, se tornariam brancos como a neve, como a lã. Então muitas pessoas, meus irmãos, não se aproximam da igreja por saber que serão julgadas. E isso precisa acabar. Precisa. Se os irmãos ainda não perceberam, percebam. A disciplina é para o servo de Deus. Quando a vida transformada peca, ele deve ser instruído e disciplinado se necessário. Mas o ímpio, quando é recebido na igreja, ele precisa, antes de tudo, ouvir falar do perdão, da regeneração, de um novo homem em Cristo Jesus. Da mesma forma como o Sermão do Monte, por exemplo, não é pregado ao ímpio, mas aos servos de Deus. O Sermão do Monte traça o caráter do cristão, na verdade. Tem muita gente aí que nem conhece a Cristo e fica citando o Sermão do Monte como se fosse para ele. Não é não. Aquilo é para os servos de Deus. Então, para o ímpio, a igreja precisa ter uma mensagem de amor e esperança. Senão ela não serve. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós temos que pregar o arrependimento e a salvação. Dar esperança. E foi nessa condição, na condição daquela mulher que busca Jesus, num lugar difícil, inóspito, para ela própria, ela sabia que seria julgada. Com certeza ela sabia. Não tenha dúvida disso. Ela tinha certeza absoluta que seria julgada. Quando ela andava na rua, ela era ou cobiçada ou julgada. Infelizmente, é assim que funciona. Mas ela não estava olhando para os presentes, não. Ela fixou os olhos em Jesus. Em Jesus. E aqui é um detalhe importante. Da mesma forma que a mulher que é narrado por Lucas também, tinha um fluxo de sangue, ela aproxima-se de Jesus, escondida no meio da multidão, porque ela não podia ser tocada, ela era considerada impura. Se ela fosse identificada, ela seria talvez expulsa, e as pessoas que a tocassem teriam que purificar-se, porque ela tinha uma hemorragia há 12 anos, e ela vai e toca Jesus por detrás. Da mesma forma, essa mulher chega por detrás de Jesus, como se ela estivesse até com vergonha. Ela chega por detrás de Jesus, e chorando muito, chorando bastante mesmo, ela derrama suas lágrimas sobre os pés de Jesus. Como era costume da época, Jesus estava sentado, como que ajoelhado, com as duas pernas para trás, né? E o texto não fala que ele retirou os pés, mas ele se manteve ali. Então, o amor que Jesus não recebeu dos anfitriões que se qualificavam, recebeu daquela mulher. Lágrimas derramadas sobre os pés indicavam o arrependimento, tristeza, profunda contrição e um profundo amor por Jesus. Pela primeira vez na vida, talvez ela estivesse tocando um homem, sem provocá-lo, sem excitá-lo de alguma maneira, mas como uma ovelha voltando para o aprisco, arrependida, precisando de perdão. Um profundo amor manifesto aqui. Ela não diz nada, apenas derrama suas lágrimas sobre os pés de Jesus. E Jesus não a rejeita. Isso é uma constatação. Jesus não rejeita
não afasta seus pés. Jesus não a repreende. Jesus não perguntou-lhe quem era ou o que queria, porque ele bem sabia disso. Ele bem sabia disso. Os cabelos soltos é a segunda constatação daquela mulher, sendo ela pecadora, e aqui somos obrigados a concluir que possivelmente era de fato uma prostituta, cabelos que provavelmente foram tocados por muitos homens, que as ocultas procuravam, né? E aqui foram usados para enxugar os pés de Jesus. Que gostoso pensar quando a nossa vida, os nossos membros, e o apóstolo Paulo diz isso, né? Que a partir do momento que nós nos consideramos mortos para Cristo, nós devemos oferecer os nossos membros não mais ao pecado, mas a Deus, como instrumentos de justiça. E aqui ela faz isso com os seus cabelos. Ela usa aquilo que era atração para os homens, agora ela usa como instrumento de justiça e de humildade e de contrição, e enxuga os pés do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo, meus queridos, aconteceu na presença de todas aquelas pessoas que estavam rodeando o Senhor Jesus e murmurando, maliciando o gesto daquela mulher, incapazes de enxergar a pureza daquilo que acontecia ali. E é nesse contexto que Jesus vai demonstrar a sua onisciência, a de Deus que vem a ele, pois demonstra conhecer os pensamentos de Simão e passa a ensiná-lo. Nem Simão Jesus desprezou, de forma alguma ele passa a ensiná-lo. E não somente ele, mas a todos que o rodeavam e que agora leem esse texto como nós. Jesus enfatiza que aquela mulher tratou com amor, com honra, diferentemente do seu anfitrião. Jesus honrou cada gesto daquela mulher como uma prova de seu arrependimento e amor. E em razão do seu amor, do seu arrependimento, Jesus a perdoa. Ele diz, perdoa os seus pecados estão perdoados. E despede, dizendo, a tua fé te salvou. Olha que bonito isso, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Creio que Jesus, nesse momento, equipara aquela mulher a todos os heróis da fé, que por fé foram salvos. Jesus ainda passaria pela cruz, mas assim como Abraão, ela foi salva por fé no Filho de Deus. Então, concluindo essa palavra, queridos irmãos, esse gesto é tão emblemático. E volto à introdução. Quantos fariseus nós temos aqui? Lembrando, se você arriscar um número, acrescente mais um, o seu próprio. A nossa função aqui não é julgar. A nossa função aqui não é apontar o dedo e falar, pecador, sem vergonha, o que você está fazendo aqui? Não é essa a nossa função. Meus queridos, se a igreja não for capaz de demonstrar o amor de Jesus, de pregar o arrependimento e a salvação, ela está se colocando no lugar dos fariseus, de Simão e de tantos outros. De todos aqueles que se reúnem em torno do pecador, objetivando julgá-lo, comparando-o consigo mesmo, tornando a igreja ineficaz. Ela passa a ser como que um clube, desses clubes refinados, que o associado, para conseguir ser sócio, tem que ter a indicação de outros, sua vida é examinada, suas postagens no Facebook são examinadas, sua conta bancária às vezes é examinada também. E as pessoas orgulhosas dizem, nossa igreja. Sabe, meus irmãos, eu conheci um servo de Deus que me convidou para pregar numa congregação, num ponto de pregação em Olinda.
Eu fui. E haviam ali um certo número de pessoas, algumas ex-estivadores, morenões, aqueles fortes, alguns negros também muito fortes, e musculosos, né? Aquela coisa de carregar 3 sacos de arroz na cabeça, de 60 quilos cada um. E alguns tinham umas tatuagens indecentes mesmo no braço. E estavam lá. E eu, quando cheguei, eu olhei aquele povo, falei, nossa, o que vai sair daqui, né? Aí o dirigente começou a liturgia e tal, uma liturgia simples, tinha um violão. Aí ele disse assim, vamos cantar aquele cântico, Sou uma Florzinha de Jesus. Eu não acreditei. Falei, quero ver. Cantaram. E você via aqueles baita homens, né? Aqueles bração assim, fazendo assim. Sou uma florzinha de Jesus. Eu falei, oh meu Deus do céu, eu precisava ter visto isso mesmo. É isso que a igreja tem que fazer nas pessoas. É isso que nós temos que fazer nas pessoas. Atraí-las. Não pelo nosso julgamento, mas pelo nosso amor, ao transmitir a palavra de Deus. Então, nesta noite, meus queridos irmãos, a nossa exortação, uma mensagem simples, direta, proposital, por causa da minha garganta, que a igreja nesta noite, que aquelas pessoas que me ouvem, entendam uma coisa. Nós não precisamos julgar. O mundo, as pessoas que nos rodeiam, não estão pedindo julgamento. Estão pedindo uma solução. E a única solução possível para o pecado, para a transgressão, para a dissolução, está em ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a nossa palavra final é essa. Não resistam mais, não façam como Paulo recalcitrando contra os aguilhões. Recebam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e sejam libertos. Recebendo as palavras que aquela mulher recebeu de Jesus. Vai-te em paz, tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos encerrar tendo uma palavra de oração e depois eu impetrarei a bênção sobre todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham. Vamos orar. Senhor querido, nós te damos graças nesta noite pela tua palavra maravilhosa, pela alegria de sabermos, ó Pai, que essa mensagem atingirá muitos corações, atingirá lugares até distantes para a nossa alegria, atingirá pessoas que certamente estão carregando pesos desnecessários, porque não descobriram em Cristo Jesus ainda o grande chamado, vinde a mim. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa é a nossa oração. Nós desejamos, sinceramente, que todos que nos ouvem libertem-se. Entrem sim. Mesmo que sejam mal vistos, mal olhados, entrem sim no lugar que Jesus está. Na palavra, na igreja, no irmão que lhe ensina, a evangelização. Cheguem ousadamente e sejam perdoados e recebam a paz. Despede-nos agora com a tua bênção. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, né?